Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Beabá da Advocacia. Neste canal eu vou te ajudar a ter êxito, na sua prova da segunda fase da OAB. Então, se você não é inscrito, já se inscreva aí, acompanhe aí as aulas que eu estou passando durante esses dias. A gente está fazendo análise das provas práticas, tá? Fique comigo que agora a gente vai começar a analisar a prova de Direito Civil, em que se trata de um caso de família, um caso de direito de família. Então vamos lá, a análise da nossa primeira peça aí da prova da ordem. Primeiro eu quero falar com vocês o seguinte, não é fácil, tá? Na prova eles cobram muito, então é importante ter calma, ter paciência e fazer bem feito, tá? Não encontrem dificuldade, porque realmente não é fácil, tá? Paulo e Kátia, eles se conheceram em 2010, quando eles trabalhavam numa empresa. Eles eram colegas de trabalho e se tornaram amigos em 2010. Desde então, eles ficaram amigos. Paulo era casado, ele era casado com Beatriz e tinha um filho de nome Glauco. Glauco, na época, tinha 1 ano. Kátia era solteira, era noiva de Fábio. Observem aí que aí a gente já começa a interpretação da prova, tá? Então é muito importante nesse momento a gente analisar que tipo de direito está ali dentro. Então a gente já vê que se trata de direito de família, porque começa a falar de, qual que era o estado civil, de filho, de casamento. Então aí a gente já vê que vai para a linha do direito de família. Eles se conheceram lá e Paulo era casado. Ele era casado com Kátia. Então, ele era casado, lá não fala regime, mas lá depois fala que eles se separaram. Mas ele tinha um filhinho de 1 ano e tinha a obrigação de pagar os alimentos, né? Então, enquanto ele estava casado, ele não tinha essa obrigação. Mas depois, eles se separaram e ele tinha a obrigação de ficar pagando os alimentos. E Kátia também, depois de um certo tempo, ela se aproximou de Paulo. Ela terminou com Fábio e se aproximou de Paulo. E aí, nessa aproximação de Kátia com Paulo, Paulo acabou se separando da sua esposa. Se separou de Beatriz, que eu já até adiantei aí. Então, Paulo se separou de Beatriz. Em 2015, eles se separaram. Então, eles se conheceram em 2010, Paulo e Kátia. Paulo era casado com Beatriz. 5 anos depois, eles se separaram. Olha só, então o menino tinha 6 anos na época, O filho Glauco tinha 6 anos. Aí Paulo, em 2015, se casa com Kátia no regime da comunhão universal de bens, tá? Em 2017, os bens que Paulo tinha, que ele tinha adquirido ou que ficou partilhado na época dele da separação com Beatriz, ele vendeu. Ele desfez desses bens que ele possuía. Para quê? Para ele e Kátia adquirirem um novo imóvel para residir. Observem aí que em 2015, Paulo e Kátia se casaram no regime de comunhão universal de bens. Isso é um detalhe muito importante aí para a defesa, para o que for proposto aí. Aí o que aconteceu? Paulo passou por dificuldades financeiras e não pôde cumprir com os alimentos. Beatriz entrou com a ação de alimentos. Ela propôs a ação na 15ª Vara Cível da cidade do Rio de Janeiro. Aí a gente observa uma coisa aí, por quê? Mas não foi na vara de família? Sim, a ação de alimentos deveria ter sido na vara de família, mas aqui para nós isso não interessa. Por quê? O que interessa para nós é onde foi que ela propôs a ação. Então nós vamos nos ater a isso, tá? Com essa execução que ela propôs, o imóvel que Paulo tem com Kátia, ele é penhorado. E aí, o que acontece com Kátia? Kátia fica apreensiva com essa situação, porque esse é o único imóvel que eles possuem. Então, nós temos esses dados aí.
né? Então nós temos Paulo e Kátia, casados no regime de comunhão universal de bens, adquiriram um imóvel que é o único imóvel do casal, e não importa aí, gente, uma coisa que é muito importante a gente se ater, porque o regime de casamento, ele vai ditar as regras aí. Por quê? Paulo, embora ele tenha vendido imóvel que já era dele, vendido bens, né? Aí não fala se são imóveis, mas vendido bens que já eram dele, antes, depois do casamento, para adquirir um novo bem, não, eles eram casados no regime de comunhão universal. Então comunicam-se os bens que eram adquiridos, que foram adquiridos antes do casamento, e comunicam-se os bens que foram adquiridos depois. Não importa aí, tá? Como esse imóvel é o único imóvel do casal, Kátia ficou desesperada. Então ela te procurou, né, você como advogado, para você resolver essa situação dela. Então o que que você vai fazer? Primeiro ponto que nós vamos observar nessa ação. Lembram que eu falei da interpretação e da análise? Então, lá na aula anterior, quem não assistiu, volta lá para assistir. Eu falo lá na aula sobre os 6 pontos importantes aí que você tem que analisar na sua peça processual antes de começar propriamente a sua peça. À medida que você for fazendo, é lógico que isso aí já acontece automaticamente. Mas enquanto a pessoa não tem o hábito, não tem costume ainda, não familiarizou, é necessário que faça essa análise, que analise os pontos importantes. Então, fizemos essa interpretação aí, fizemos essa análise dos pontos importantes aí. Vamos lá advogar para Kátia. Primeiro ponto que nós vamos ver é o quê? A gente vai ver que Kátia não é parte nessa ação, né? Quem é parte aí é Paulo e Glauco. E Beatriz como representante do Glauco, no caso. Então, Kátia é uma terceira. Olha, atenção para esse ponto. Kátia é uma terceira pessoa. Mas ela é uma terceira prejudicada. Então, se ela é uma terceira prejudicada, ela vai fazer o quê? Nós temos que propor embargos de terceiro, porque nós temos que parar essa penhora, nós temos que barrar essa penhora, nós temos que embargar essa penhora. Mas antes disso, se a gente vai fazer embargos de terceiros, a gente vai lá para o artigo 61 do CPC, que fala o seguinte: a ação acessória, ela segue a ação principal. Então, se a ação foi proposta perante a 15ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, nós vamos propor, nós vamos dirigir para o juízo da 15ª Vara Cível da cidade do Rio de Janeiro, certo? Então, assim, é óbvio que a gente não pode dirigir para um outro juízo nesse caso. Nós vamos dirigir para o juízo da 15ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, certo? Então esse é o primeiro ponto aí, que, como eu falei com vocês, você tem lá fundamentação legal, você tá com o seu código, né? Com o seu código, com o seu vade-mecum lá para fazer a sua prova, com a sua lei seca, com a sua legislação seca para fazer a sua prova. Então, você vai fundamentar primeiro a quem é dirigida a sua ação no artigo 61, certo? Bom, fechou isso aí, nós vamos atentar agora para quê? Para a tempestividade. Nós temos que abordar que nós estamos no nosso prazo. E aí você vai analisar, né? Cria uma historinha, cria lá as datas, porque nesse caso dessa peça aí, não foram fornecidas datas. Mas se forem fornecidas datas, você cria lá as suas datas, tá? Porque aí você vai falar da tempestividade, que é um dos primeiros pontos, né? Você fez o endereçamento, você qualificou, né? Qualificou Kátia lá, colocou sua fundamentação legal,
porque você está propondo esses embargos de terceiros, e logo abaixo você vai falar da tempestividade, tá? Depois eu vou até falar mais à frente sobre a questão do preparo e da gratuidade, mas agora a gente não vai falar sobre isso. Bom, então você vai criar prazos. Então você vai lá no seu código, vai olhar qual é o prazo dos embargos de terceiro, vai falar lá no seu processo que você foi citado, intimado ou notificado na data tal, né? Vai colocar lá a data e que o prazo é tal, e aí você fundamenta que seu prazo, que você está dentro do seu prazo para entrar com os embargos de terceiro, certo? Bom, então aí você falou da tempestividade e você falou e você endereçou aí para a pessoa certa. Bom, aí o que a gente vai fazer? Ah, tá. Outra questão importante é a legitimidade, né? É analisar assim, Kátia é legítima para entrar com esse embargo de terceiro? Claro que ela é legítima, então você pode abordar aí a legitimidade também. Você pode abordar no início ou você pode abordar lá no corpo da sua petição sobre a legitimidade, tá? Então você vai falar que Kátia é legítima por quê? Porque eles são casados pelo regime da comunhão universal de bens e sendo bem esse imóvel de propriedade também de Kátia, então por isso ela está propondo os embargos de terceiro. Certo? Então você tem que fundamentar isso com base no regime de casamento. Então por que ela é legítima? Por que ela tem legitimidade aí para propor essa ação? Legitimidade para propor os embargos de terceiros. Por quê? Porque ela é dona também desse bem. Embora Paulo também seja proprietário, o bem não vai poder ser penhorado na totalidade. É esse seu argumento, tá? E como que você vai argumentar isso? Você vai argumentar com base na legislação, tá bom? Bom, e por último, a gente vai falar da fundamentação legal. Que aí você vai fundamentar lá, né? Você vai falar do mérito, vai contar o fato, contar uma historinha. Primeiro, você vai nos fatos lá, você faz um relatório da peça inicial, do caso que foi fornecido, que foi informado, com os dados que você tem. Se você, por acaso, tiver intenção de aumentar alguma coisa, cuidado com o que você aumenta, cuidado com o que você cria. O que você criar, né? Advogado, a gente é muito de escrever. Então, o que você criar ali, você cria, mas sem modificar a estrutura aí da ideia da proposta, tá bom? Não modifique a proposta aí, porque aí você pode modificar alguma coisa da peça, que é aquela questão de tomar cuidado, que eu falei também na aula anterior, com o que você escreve, com o que você coloca na sua peça para não te prejudicar, para não prejudicar o seu cliente, tá bom? E os embargos de terceiro, aí você vai fundamentar no 674 do CPC. Então você vai discorrer sobre o fato, você vai explicar o que aconteceu, você vai falar da legitimidade do regime de comunhão e aí você vai fundamentar aí no 674 do CPC. O 674 do CPC fala o seguinte: quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Gente, olha isso aqui, gente, é lei seca. Eu estou com um código aqui. Olha para vocês verem o tanto de ideias que só esse artigo te dá. Olha só. Ela não é parte do processo, como eu já falei com vocês, né? Ela não é parte. Mas ela teve a casa dela penhorada, então ela teve a constrição do bem. No caso, ela nem sofreu a ameaça, não. Ela teve o bem constrito, ela teve o bem realmente penhorado, tá?
sobre bens que possua ou sobre bens nos quais tenha direito. Aí, no caso, ela possui esses bens, né? Então, ela vai fundamentar aí. Observem que cada pontinho desse aí, a gente consegue colocar várias ideias e discorrer. Mas olha, pessoal, não se preocupem com o tamanho do texto. O que vocês têm que fazer é observar todos os pontos, E aí, na próxima aula, eu vou colocar para vocês uma outra questão aí, também nesse caso, que é a questão da empenhorabilidade do bem, que também pode ser abordado aí, tá? Então, são duas coisas. Ela é proprietária, então o bem não é de propriedade total, então ele não pode ser constrito, ele não é somente de Fábio, né? E o bem, e também tem a questão da empenhorabilidade que a gente vai falar. Mas atentem para uma coisa importante. Muitas vezes nós vamos para fazer uma petição e abordamos assuntos que não têm pertinência ao caso. Por exemplo, aqui nós não vamos discutir os alimentos. Nós não vamos entrar na questão do direito alimentar. Nós não vamos entrar na questão da necessidade de Glauco e da possibilidade de Paulo. Isso aqui não está em discussão quando a gente vai interpor os embargos. O que está em discussão aqui é se esse imóvel, que é o único imóvel do casal, pode ser levado à penhora, pode ser penhorado ou não. É isso que Kátia quer que você faça, entendeu? Então, cuidado na hora de fazer a peça, cuidado, porque aí a sua função aí é só impugnar essa execução. Você vai impugnar aí, mas impugnar como embargante. Se você fosse procurado por Paulo para fazer a defesa de Paulo, aí seria outra história a ser analisada. Aqui nós não vamos analisar dessa forma, porque a proposta aqui não é essa. A proposta aqui é você impugnar a execução de Kátia, tá bom? Espero que tenha gostado. Mandem suas dúvidas aqui. Eu estou disponível para ajudar, para responder, né, no que estiver ao meu alcance aí. É só clicar lá e me mandar a mensagem, tá bom? Que eu respondo assim que possível, tá?